Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 14 de julho. Eu sou o Fábio Pirajá, aqui do projeto Memória Capixaba, convidando todo mundo a participar aqui da nossa plataforma, né, do nosso canal no YouTube. Está aqui o Memória Capixaba. Por favor, se inscrevam lá, né? Você pode também fazer sugestões, pode sugerir alguma pauta para a gente pesquisar, fotografias antigas, filmes antigos, está tudo no Memória Capixaba, aqui também no Facebook, né? É só você se inscrever lá, a gente consegue conversar dentro dessas plataformas, também aqui no Instagram, né? Do Memória Capixaba. Então, convido todo mundo a participar dessa nossa plataforma. A gente agradece bastante aqui no canal Memória Capixaba. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante controverso, interessante, que aconteceu em 1935, né, com o deputado Augusto Estelita Lins, é esse que está aí na fotografia, um deputado constituinte. Aconteceu que o deputado Lins, ele rachou com o governo de João Punaro Bley, que era interventor do Espírito Santo, nomeado por Getúlio Vargas em 1930 para assumir o governo do Espírito Santo, né? Depois da Revolução de 30 e a instauração do Estado Novo. Punaro Bley ele não foi eleito, né? Não era capixaba, mas assumiu o governo do Estado. E havia a gente acha que não, mas havia oposição, né? Sempre houve oposição, né? O Espírito Santo é um estado de muita oposição política, e nessa época estava bastante efervescente essa briga política aqui no Espírito Santo, e aconteceu uma agressão no Rio de Janeiro contra o deputado Augusto Lins. Alguns dizem que foi tentativa de homicídio, mas os jornais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo trataram do assunto de forma bastante diferente. Então, eu vou relatar para vocês essa última pesquisa que eu fiz aqui para o Memória Capixaba, falando sobre esse assunto. As coronhadas desferidas pelo deputado Fernando de Abreu contra o deputado Augusto Estelita Lins em seu quarto de hotel. Bom, os deputados capixabas estavam no Rio de Janeiro nessa época, uma época bastante conturbada, né? Primeiros anos do governo de Getúlio Vargas depois do golpe. E o deputado Augusto Lins sofreu uma brutal agressão. O constituinte capixaba foi socorrido pela assistência. Bom, com a aproximação da data da eleição do presidente constitucional do Espírito Santo, os meios políticos daquele estado estão vivendo horas de intensa agitação. Jornais do Rio de Janeiro, hein? Não se conformando com a candidatura do atual interventor, o deputado Augusto Lins foi até o Rio, colunas de jornais, rádio, para fazer uma defesa do seu correligionário, que seria candidato de oposição ao Punaro Bley nas eleições de 1935. Então ele tinha marcado de ir até a rádio PRA3, que ia fazer uma transmissão conjunta para o Espírito Santo todo, através dos primórdios lá da Rádio Espírito Santo. E ele ia transmitir um relatório sobre o governo de Punaro Bley em 1935. E eles tinham rachado, né? Os deputados capixabas, estaduais capixabas, tinham rachado com o Punaro Bley e queriam uma chapa de oposição. E aí a briga começou, né? Então o discurso estava marcado para 20 horas desse dia. O deputado Augusto Lins estava hospedado no Hotel Avenida, junto com o Baldo Ramalhete e Almir Garcia. Eles passaram num restaurante chamado Chave de Ouro, tomaram um café, para depois ir para o estúdio de carro, né? Só que no meio do caminho, o Augusto Lins lembrou de uns papéis que ele havia deixado no quarto do hotel. Aí eles passaram no hotel rapidinho. O Baldo Ramalhete e o Almir Garcia ficaram esperando na recepção do hotel, enquanto o deputado subiu para pegar os papéis e tal. Só que o deputado demorava, o deputado não descia, estava no segundo andar do hotel. Ele não descia, demorava para descer, e nesse momento o Baldo Ramalhete reconheceu Fernando de Abreu, o deputado Fernando de Abreu, juntamente com Eupídio Pimentel, que era um jornalista famoso aqui de Vitória, do Diário da Manhã. Chegaram ao hotel, passaram pela recepção, tomaram o elevador e subiram. Eles acharam, sei lá, estranho ou normal, não sei.
que o Fernando de Abreu está fazendo aqui no hotel? Ele não estava hospedado lá. Mas tudo bem, passou. E o Augusto Lins continuava demorando e já estava dando a hora de chegar na rádio para fazer o tal discurso, o relatório. Ia ser transmitido ao vivo às 20 horas para o Rio de Janeiro e também para o Espírito Santo, através de uma transmissão conjunta com a antiga Rádio Espírito Santo. E nada do deputado descer, pegaram, ligaram para o quarto e o deputado não atendia o telefone. Aí eles falaram, pô, tá acontecendo alguma coisa, né? Aí subiram no segundo andar, chegando lá, encontraram com o Fernando de Abreu correndo, descendo, descabelado e muito nervoso, pegando o elevador e descendo. Chegando no quarto de hotel, eles encontraram o deputado Augusto Lins, desmaiado no chão, com muito sangue na cabeça, bastante sangue no quarto, e já sendo atendido por um médico chamado Dr. Negreiros Falcão. Aí perguntaram o que foi que aconteceu, aí o deputado Augusto Lins já estava acordando, tinha desmaiado, caído no chão, falou que não sabia o que era, que ele tinha caído, tinha batido a cabeça. Ele não sabia o que tinha acontecido. E o médico doutor Negreiros Falcão falou não, foi tentativa de homicídio, tentaram matar o deputado Lins. Aí começou o problema, né? No quarto, no corredor, perto do quarto, estava o jornalista Eupídio Pimentel. E o Baldo Ramalhete perguntou para ele o que foi que tinha acontecido. Ele falou, não sei, eu não vi nada, não sei, eu não vi nada. Acontece que depois, mais calmo, né, o deputado Augusto Lins falou que ia proferir o discurso na PRA3, né, falando sobre a administração do Punaro Blay, aí se deu a agressão. Aí os jornalistas perguntaram, quando ele já estava no carro, indo para o Hospital da Assistência, né? Perguntaram o que tinha acontecido. E ele falou, eu não sei como se deu a agressão. Como o meu caro jornalista sabe, há tempos, discordando da administração Punaro Blay, ingressei na oposição, chefiada pelo doutor Asdrúbal de Souza, candidato ao governo do Estado, em oposição ao Punaro Blay. Essa era a pessoa que estava sendo apoiada pela oposição, Asdrúbal de Souza. Esse fato desgostou a muitos, principalmente aos colegas da corrente Blay. Então eu deveria proferir um discurso na rádio às 20 horas, mas infelizmente não vai dar. Às 19h30, relata o deputado. Eu estava com meus amigos Oliveira e o Baldo Ramalhete, a gente ia até o estúdio da rádio, eu esqueci uns papéis no quarto do Hotel Avenida, subi, peguei o elevador, e eles ficaram esperando na portaria. Quando eu estava no quarto, ouvi uma pessoa proferir meu nome. Alguém gritou o nome dele. E eu virei e vi o colega Fernando de Abreu. Ele estava muito nervoso, eu perguntei o que ele queria e ele me respondeu asperamente, interpelando a abandonar o meu partido atual e voltar a dar apoio ao Punaro Blay. Por que eu tinha rachado com o Punaro Blay, né? Então, eu não dei importância, porque é por demais conhecido, não só no Rio de Janeiro, como também no meu estado, os motivos que me levaram a romper com o governador Blay. Eu virei as costas para apanhar meu chapéu e saí para a rádio, né? Nesse momento, recebi uma violenta pancada na cabeça, ele não sabia que havia recebido uma coronhada muito forte na cabeça de revólver, né? Que foi deferida por alguém que estava por trás de mim. Eu perdi os sentidos e caí. E só momentos depois que recobrei os sentidos. O automóvel chegou no posto central da assistência, o doutor Augusto Lins desembarcou e foi conduzido para a sala de curativos, onde recebeu socorros de que carecia. Depois de medicado, o deputado Augusto Lins recolheu-se à residência do senhor Pedro Viváqua, no Rio de Janeiro. Então essa é uma curiosidade, a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, está tudo também muito bem explicado, da minha pesquisa e também da transcrição desses documentos, né, no Memória Capixaba no Facebook. Então agradeço muito a você ter acompanhado esse vídeo aqui no Memória Capixaba e a gente vai falar mais sobre esse assunto e sobre outros assuntos também. Então, por favor, se inscreva lá no nosso canal, no Memória Capixaba no YouTube, também na nossa plataforma no Facebook, no grupo do Memória Capixaba lá, tem também o Memória Capixaba no Instagram, né?
Então eu aguardo todos vocês lá